Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as primeiras e principais notícias deste sabadão, dia 19 de outubro de 2024, do Clube de Regatas do Flamengo. Vocês sabem, nesse final de semana é um final de semana decisivo para o Mengão, para o Vasco, para o Corinthians e para o Atlético Mineiro. Essas quatro equipes estão envolvidas na decisão das semifinais da Copa do Brasil. O Atlético Mineiro venceu o primeiro jogo por 1-0 e vai para o estádio de São Januário podendo empatar para chegar até a final da competição. Já o Flamengo bateu o Corinthians pelo mesmo placar, 1-0, no jogo de ida no Maracanã, e amanhã o Flamengo decide a sua classificação à final da Copa do Brasil. Os resultados do Campeonato Brasileiro fazem com que a pressão em cima do Flamengo para vencer a Copa do Brasil sejam cada vez maiores. Vamos falar sobre isso. Eu quero mostrar para vocês também como é que está a situação de clima na cidade de São Paulo. Vocês estão com imagens ao vivo neste exato momento, manhã de sábado, lá em São Paulo. E o que se espera para o jogo de amanhã é de um tempo nublado, até mesmo chuvoso. A previsão do tempo para o jogo de amanhã é de temperaturas em torno de 15 a 19 graus. E para o horário da partida, às 16 horas, chuva intensa e forte. Inclusive, a Defesa Civil já alertou praticamente todo o estado de São Paulo para as fortes chuvas que estão chegando aí nesse final de semana. Como eu disse a vocês, essas imagens estão sendo transmitidas para vocês ao vivo, no momento em que a gente está gravando esse vídeo. Obviamente, dependendo do horário que você estiver assistindo o vídeo, o tempo de São Paulo pode ter mudado, piorado, melhorado, mas para amanhã a expectativa é de muita chuva e temperatura em torno de 15 a 19 graus. Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Curta, comenta, compartilha, torne-se membro VVP. Eu não estou desanimado, eu não estou chateado, eu estou confiante por um bom resultado amanhã. E qual que é o resultado bom que a gente pode ter amanhã? Até o empate serve para a gente poder se classificar às finais da Copa do Brasil. Bom, fica com a vinhetinha que eu volto logo pra gente falar sobre o Mengão queridão. Espia só. Bom, pessoal, começar a falar sobre Campeonato Brasileiro, que é muito importante, tá? Ontem aconteceu aquilo que, sinceramente, eu não esperava que acontecesse. O tropeço do Botafogo diante do Criciúma. E foi mais gostoso ainda, porque foi com um gol do Felipe Viseu. Ai, que saudade que eu tenho do Felipe Viseu, viu? Que saudade. Hoje seria o substituto ideal pro Pedro no Flamengo. Lá no Criciúma tem um outro centroavante grandão também, vocês vão saber o nome dele, eu esqueci o nome do centroavante, mas vocês vão colocar o nome do centroavante, que ele é muito bom jogador, tem uma estatura boa, ele é forte, um metedor de gol. Ele e o Felipe Viseu lá dão conta do recado no Criciúma, que não vai muito bem das pernas no Brasileirão, não. Mas ainda assim, os caras conseguiram arrancar um empate contra o Botafogo. Eu tô vendo o geral comemorando esse empate aí, muito torcedor do Flamengo debochando do Botafogo e tal, mas olha só, não sei se é tanto motivo assim pra comemorar, não. Se o Flamengo tivesse vencido o Fluminense, o Flamengo teria chegado a 54 pontos e ficaria a 6 pontos do Botafogo, que tem 61. O grande problema, pessoal, é que amanhã, às 20 horas, o Palmeiras joga contra o Juventude lá no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Se o Palmeiras vencer o Juventude lá, o Palmeiras faz 60 pontos e fica a 1 pontinho do Botafogo. Então eu não tô entendendo o que os torcedores rubro-negros estão comemorando, porque a gente não fez o nosso dever de casa e podemos ver o Palmeiras se sagrar campeão brasileiro pela 3ª vez consecutiva. Os caras ganharam em 22, ganharam em 23 e se eles vencem o Juventude amanhã, eles colocam uma pressão absurda em cima do Botafogo, ficam a 1 pontinho só do Botafogo e no próximo tropeço, o time do Palmeiras, que tem uma força mental muito grande, passa o Botafogo e aí já viram, se passar ninguém segura o Palmeiras no Brasileirão mais não. Aí nós vamos ser obrigados a ver não só o Palmeiras estilingar em conquistas de brasileiro, como ter uma verdadeira hegemonia. 3 anos consecutivos, só o São Paulo, na minha memória, conseguiu o São Paulo de Muricy Ramalho. E o Palmeiras de Abel Ferreira pode conseguir.
E em contrapartida, nós, meus amigos, nós estamos assim, entre a euforia e a tristeza. Porque a euforia vai vir amanhã, quando a gente se classificar contra o Corinthians. E nem adianta me pautar, vamos classificar sim. Energia positiva, pensamento positivo, fé que a gente vai conseguir, nós vamos nos classificar amanhã sim. Mas no Campeonato Brasileiro, essa derrota fez o São Paulo encostar em nós. Então o São Paulo tem 50 e o Mengão tem 51. Se o Flamengo não vence o Juventude em casa, sem Bruno Henrique, muito provavelmente sem Carlos Alcaraz, sem ser, no próximo sábado, sem ser hoje, no sábado que vem, o São Paulo vencendo passa o Flamengo no G4. E aí o Flamengo fica fora da Libertadores da América. Fica para pré-Libertadores. E é aquilo que eu falo para vocês. A pré-Libertadores obriga o clube a fazer uma pré-temporada menor e mais rápida. Porque a pré-Libertadores começa muito antes da Libertadores da América. E geralmente se joga contra equipes estupidamente erradas do ponto de vista de logística. Porque ou é muito longe ou é muito alto. Não foge desse padrão. E aí o Flamengo teria que dar início a um ano precoce. Por que de forma precoce? Por quê? Porque a gente tem um planejamento para executar nesse elenco, gente. Internamente no Flamengo, essa gestão que está aí sabe que precisa reformular esse elenco. Sabe que não tem como continuar com o Davi Luiz, que o Fabrício Bruno quer sair, que o Alan quer e precisa sair, que o Ayrton Lucas também quer sair. Então tem uma série de situações, o Gabriel vai sair se Deus quiser. Tem uma série de situações que vão ser feitas aí e peças de reposição têm que ser trazidas de volta. O elenco do Flamengo é muito desequilibrado. Precisamos equilibrar mais o elenco do Flamengo. A saída do Gabriel no dia 31 de dezembro abre uma lacuna gigantesca no ataque do Flamengo, porque o Pedro volta só mais tarde. Então, pegar uma pré-Libertadores atrapalharia muito o planejamento do Flamengo, se é que vamos ter um planejamento decente. Conversando com o Maurício Gomes de Matos, por exemplo, ele já me disse que tem um planejamento todo fechadinho para chegar no Flamengo no dia 1º de janeiro e executar. O BAP me disse a mesma coisa. Planejamento está fechado, conversas com jogadores estão em andamento para reforçarem o Flamengo. Ah, como é que os caras podem estar conversando se eles nem sabem se é eles que vão assumir? Todo mundo conversa antes, gente. A contratação do Everton Ribeiro, que eu tive o privilégio de cobrir para vocês, ela levou 8 meses. A contratação do Diego foi 6 meses. Contratações de impacto para mudar mesmo a cara de um time, de um elenco, são longas, são demoradas, então eles têm que estar conversando sim. Ontem eu perguntei para vocês sobre uma possível avaliação do técnico Felipe Luiz, o que vocês fariam, né? Se vocês manteriam ele pro ano que vem, se vocês avaliariam ele antes de bater o martelo, se vocês trariam outro treinador. É óbvio que eu não tô falando que tem que avaliar o Felipe Luiz agora, né, gente? A tomada de decisão não pode ser agora. É lá no final do ano. Então, lá no final do ano, o que vocês fariam? Fechavam com o Felipe? Não fechavam com o Felipe? Ou esperaria mais um pouco? Tá lá na enquete no nosso canal. Eu já botei mais 2 enquetes no nosso canal aqui, o Resenha Rubro-Negra. Vou até aproveitar o ensejo para dar uma olhadinha como é que tá. Eu coloquei no exato momento, 2 minutos antes de eu gravar o vídeo, tá? A primeira enquete que tá aqui na aba Comunidade para vocês é: em quais condições você renovaria o contrato de Gabigol? 3 anos mais 50% de aumento, 1 ano sem aumento, 2 anos com 50% de aumento, não renovaria. Como eu falei, tem 1 minuto que eu botei essa enquete no ar. E nós já temos, até o presente momento, 405 votos. 3% renovariam com 3 anos mais 50% de aumento. 20% renovariam o contrato do Gabriel com 1 ano sem aumento. 7% renovariam o contrato do Gabriel com 2 anos, por 2 anos e 50% de aumento. O que quer dizer que 30% das pessoas que votaram na enquete renovariam. Acontece, 29% renovariam. Acontece que 71% não renovariam com o Gabriel Barbosa. E já tem até alguns comentários aqui que eu quero ler rapidinho para vocês. O Daniel Recap está dizendo o seguinte: não dá para entender esse povo que vota em 2 anos ou mais com aumento. O amor pelo jogador é maior que pelo clube.
A Francisca Jéssica está dizendo o seguinte: infelizmente no meu Mengão ele não rende mais. Vive de nome, de 2019. Já passou há muito tempo. Muitos jogadores têm que sair urgentemente. Não somos reféns deles. Serei eternamente grata pelo que fizeram, mas chega. Já deu há muito tempo. E o senhor De Arrascaeta que se cuide também. Caraca! A Francisca Jéssica não só falou do Gabriel, como ainda botou ali a faca no pescoço do Arrascaeta. Já a Samarone Santana. Já o Samarone Santana disse o seguinte: não dá mais para renovar. Boa sorte para onde ele for e obrigado. Já o Pinheiro 832 disse: adeus. Último grande jogo foi em 2021. O resto viveu do nome. Bagre, jogador de uma temporada. Adeus. Essa foi a enquete sobre o Gabigol. Se você ainda não votou, vote, que tá pegando fogo. Eu botei uma outra também, que é a seguinte: caso o Flamengo chegue à final da Copa do Brasil, qual é o seu adversário favorito? Atlético Mineiro ou Vasco da Gama? 132 votos, 30% querem pegar o Atlético Mineiro, mas a maioria esmagadora querem uma final contra o Vasco da Gama. 70% querem o Vasco da Gama. Nação, vota nessas duas enquetes aí para eu conhecer aquilo que vocês estão pensando sobre os destinos futuros do Mengão queridão. E na Copa do Brasil, o Corinthians vai escalar o Hugo Souza e sabe que tem que pagar a multa para o Flamengo, que não tem como fugir da multa para o Flamengo, e é isso que eles farão. Colocarão o Hugo em campo, pagarão 500 mil reais de multa. O detalhe é o seguinte: o Corinthians quer tentar abater esses valores de multa que já pagou pelo Hugo. São 3 jogos, 1,5 milhões de reais, nos 5 milhões que o Flamengo tem que receber pelos 50% dos direitos federativos do Hugo, caso o Corinthians resolva comprá-lo de verdade. Quer dizer, resolver já resolveu, mas agora precisa dar garantias bancárias, precisa efetuar os pagamentos. Isso até agora não aconteceu. Então, nesse momento, o Corinthians quer negociar e pagar só 3 milhões e meio para o Flamengo. Pelo que eu tô vendo dos dos burburinhos internos no Flamengo, o Flamengo não vai aceitar nenhum tipo de negociação nesse sentido com o Corinthians. Mas eu pergunto para vocês: seria o ideal o Flamengo abater esses 1,5 milhões de reais de multa no valor total do Hugo? Sim ou não? O Corinthians tá achando que rapadura é mole, mas não é doce. Rapadura é doce, mas não é mole não, Coringão. Não é assim que funciona, não é assim que a banda toca não. Ainda mais depois de tantas declarações de corintianos, da imprensa corintiana contra o Flamengo, qual seria a obrigação que o Flamengo teria de ajudar o Corinthians em algum momento? Não vejo necessidade disso, mas opinem aí para eu saber o que vocês pensam a respeito dessa situação. Queria falar rapidamente do Danilo com vocês, porque ontem eu acho que vocês não entenderam a minha pergunta. Eu não quero o Danilo no Flamengo. Eu disse para vocês que o Marcos Braz indicou o Danilo para ser contratado pelo Flamengo e indicou o Danilo para a próxima gestão. O Danilo entraria na lateral direita e sim, eu sei, ele vem jogando mais de zagueiro do que de lateral, mas o Alexandro vinha jogando mais de zagueiro do que lateral e tá dando um banho, um show na lateral esquerda. Então, eu perguntei apenas se vocês topariam o Danilo ali. Eu não. Eu prefiro, por exemplo, Gonzalo Montiel. Eu prefiro, por exemplo, aquele atleta que está lá na Rússia, que eu me esqueci o nome dele agora, mas tem outros laterais melhores do que o Danilo, sim, até porque o Danilo está mais velho e tal. Eu só fiz a pergunta porque, prestem bem atenção, mais G menos G, vocês vão ouvir falar no nome do Danilo envolvido com o Flamengo no ano que vem, se for essa gestão mesmo. Aliás, gente, outro dia eu vim aqui e eu fiz uma denúncia. Eu mostrei para vocês que a pesquisa que o BAP encomendou, quem fez a pesquisa era o dono, do instituto que fez a pesquisa, é um dos apoiadores do BAP. Inclusive eu mostrei para vocês ele com a camisa BAP Willerman e com a bandeirinha. Vocês se lembram disso? Só não me lembro se foi aqui ou se foi no canal central do Fla. Mas eu mostrei para vocês, eu denunciei, falei, qual é a credibilidade de uma pesquisa que mostra que o dono do instituto é partidário de um dos candidatos? Credibilidade zero, né? Aí vem o Dunch e lança uma pesquisa por um instituto que foi acusado de ter fraudado pesquisas durante as eleições Brasil afora, que está com um montão de processo nas costas e que tem credibilidade tão zero quanto a que o BAP demonstrou. Por isso eu falo para vocês, a única pesquisa que tem credibilidade de verdade é aquela que a gente coloca para vocês votarem nas enquetes aqui do canal.
E há 3 dias eu coloquei para vocês a enquete dos presidenciáveis. A última vez que eu toquei no assunto com vocês, nós tínhamos 8.500 votos, que foi ontem, né? A gente já tem 10 mil votos. Rodrigo Nunes segue crescendo na preferência de quem vota nessa enquete aqui do canal. 29%. O Valim, 15%. O BAP, 49%. E o Maurício Gomes de Matos, 8%. Pessoal, todas essas enquetes que eu tô falando com vocês estão na nossa comunidade, que é onde eu faço uma rede social com vocês. É uma rede social minha e de vocês. É como se fosse o nosso Twitter, o nosso X. Lá eu posto a escalação do Flamengo, eu posto para vocês entrarem nos grupos de WhatsApp, eu ponho o link lá. Aliás, se você é membro VVP, só tem um jeito de entrar no clube de membros. É indo na guia comunidade e pegando o convite que tem lá. É uma maneira que a gente tem para poder criar o grupo de membros só para membros, tá? Então, sempre estejam olhando a nossa aba comunidade aí para você ser bem informado sobre o Mengão queridão. Nação, por enquanto é isso. Ah, não, por enquanto é isso nada. O Botafogo tinha a meta de bater o recorde de público no Maracanã, só para nos afetar, só para nos tirar de lá. Mas realmente a cachorrada colocou gente pra caraca no Maracanã ontem. Foram 64.727 torcedores do Botafogo que invadiram o Maracanã na noite dessa sexta-feira. Acontece que o recorde é de Flamengo e Bahia, patrão. 65.662. Aqui não, tá, cachorrada? Em terra de urubu, cachorro não late. Tamo juntos, nação. Fiquem com Deus. Curta, comenta, compartilha. Torne-se membro VVP para ajudar na continuidade do nosso canal. Eu amo vocês. Um excelente final de semana para todo mundo. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.